Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não importa quantas vezes nós caímos, mas quantas vezes levantamos e seguimos em frente. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em algum dado momento da nossa vida, as coisas elas vão fugir do controle e as quedas muitas vezes elas são inevitáveis. Talvez você fez tudo certo, mas ainda assim algo ruim aconteceu. Talvez você fez tudo errado e essa é a consequência dos seus atos. Uma hora a colheita vem e nós só podemos colher aquilo que nós plantamos, seja de bom ou seja de ruim. Mas existe algo que é diferente. Quando eu caio sem sabedoria, quando eu não tenho confiança em Deus, quando eu não tenho esperança, quando eu não tenho nada que me motiva, eu caio e vivo como se aquilo fosse a única coisa que a minha vida pudesse ter. E aí a gente começa a viver pensando e preso naquele instante, naquele momento, reclamando, lamuriando. Todas as vezes nós voltamos nisso como se a nossa vida, se aquilo não tivesse acontecido, seria um sucesso. E a primeira pergunta: quando sua vida foi um sucesso? Então você pegar e simplesmente achar um ponto em questão como se fosse o fracasso da sua vida, sendo que nunca deu certo, sabe? Chega um ponto de arrogância. É simplesmente querer justificar algo injustificável. Só que quando nós confiamos no Senhor, quando nós acreditamos em Deus, quando nós tentamos sempre ser melhores, quando nós colocamos a nossa esperança nas mãos dele, nós começamos a sentir algo diferente, porque a gente sabe que as quedas elas não vão ser definitivas. Se a gente vai lá em Provérbios 24, versículo 16 e 17, a palavra ela diz assim: a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. Primeiro ponto importante: se a gente olhar outras traduções da Bíblia, ao invés da palavra honesta, ele vai passar a usar a palavra justo. E justo remete de justiça. Então as pessoas que confiam em Deus, as pessoas que são justas, que fazem as coisas da forma que Deus ensina, que não tentam favorecer as pessoas, mas a verdade. Essas pessoas, ainda que elas caiam muitas vezes, todas essas vezes elas vão levantar. Então, qual é uma das marcas da presença de Deus na nossa vida? É que o mal não aconteça? Não, mas que nós possamos superá-lo todas as vezes, porque a luz, ela é superior às trevas. Então, quando nós vivemos ligados ao Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança, quando nós praticamos as coisas que Deus fala, quando nós renunciamos ao pecado, isso não quer dizer que sejamos perfeitos, mas que nós insistimos em perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Então nós nos voltamos a tudo aquilo que Deus é e todas as coisas que Ele promete. Buscamos estar na Sua presença, buscamos nos capacitar na Sua palavra. Então a gente sabe que esse ciclo de cair, ele é momentâneo, que daqui um pouco nós estaremos de pé e o mais importante, não apenas em pé, mas seguindo em frente. Porque de nada vale estar de pé se a gente fica preso e inerte no mesmo lugar. Não existe pior forma de você perder tempo na sua vida como se você vivesse esperando que algo acontecesse. Porque todas as oportunidades do que já acontece, você está rejeitando porque você espera uma simples coisas. Deus, Ele vai dar sempre muito mais do que nós pedimos ou do que nós temos noção. Então nós temos que estar sempre aptos a entender que a vontade de Deus ela é diferente da nossa, ela é muito melhor, e que o tempo de Deus também é diferente do nosso. Porém, sempre tem alguma coisa boa acontecendo. Mas olha que interessante,
Se o mal cai, o que acontece? Mas a desgraça acaba com os maus. Então não adianta eu simplesmente cair, e se eu não consigo me levantar, existe uma razão. Porque eu sou mal, as minhas atitudes são más. Então aquilo nada mais é que a colheita de tudo que eu fiz. Eu não sei o que você fez, mas eu sei que você sabe o que você faz. Você sabe o que deveria parar de fazer, você sabe aonde poderia ser melhor, você sabe as coisas que diz por maldade, apenas para machucar as pessoas, para feri-las. Você sabe o que é o certo, mas não faz porque não quer. E muitas vezes nós não conseguimos fazer o certo pelo simples fato da gente não admitir e não pedir a ajuda de Deus. Porque aqui fica o ponto em reflexão. Quem nos faz levantar? É a minha força ou é o Senhor? Será que o mal ele também não tem força nenhuma? Claro que ele tem. Só que ele não levanta. Por quê? Porque não é uma razão humana. A superação ela está além de nós mesmos. Somente Deus pode nos levar a ser e a fazer e a estar em lugares que nós não teríamos estrutura emocional para estar. E nós vivemos dessa forma, dando glória a Deus, perdoando, amando, ajudando e deixando que o Senhor seja a nossa força e a nossa fortaleza, a casa que nós construímos sobre a rocha. Sem esse jeito, não daria certo. Agora aqui fica uma parte que nós devemos levar isso como lição. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. E às vezes a gente vê alguém que nós não gostamos e essa pessoa, ela acontecendo algo ruim na vida dela. E de certa forma dá alguma satisfação. Porque nada mais justo, de que uma pessoa ruim sendo punida. Porém, olha o que Deus diz. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. Se você vai lá no Provérbios e continua lendo, no versículo 18, ele vai falar assim: porque pode ser que Deus tenha dó dele e pare de castigá-lo. Então, quando algo acontece, não se alegra. Se a gente for lá em Coríntios 13 também, Deus ele vai falar sobre isso, que ele não se alegra com a desgraça. Então, quando algo ruim acontece com alguém, isso não pode ser motivo de alegria. Porque nós devemos voltar as nossas vidas e o nosso emocional e o nosso sentimental ao Senhor e a nós mesmos. A partir do instante que eu olho o mal como algo bom, tem alguma coisa errada dentro do meu coração, porque essa não é a natureza de Deus. Deus ele não se alegra com a maldade, mas quando nós fazemos o bem. A justiça é uma consequência dos nossos próprios atos. Você acha que Deus ele fica feliz em condenar alguém? Você acha que quando uma pessoa ela é condenada ao inferno, Deus ele se alegra com isso? Se ele quisesse que isso acontecesse, ele não mandaria Jesus para nos salvar. Muitas vezes a condenação ela está em nós mesmos, por não nos acharmos merecedores nem dignos da misericórdia de Deus, nem que o Senhor possa nos salvar. Então cabe também uma reflexão aqui sobre o que eu tenho sentido sobre as coisas que eu vejo. Porque aquele que se alegrar com o seu mal também, se algo ruim acontecer com você, pode ter certeza que vai também cair na mesma lei. Então eu prefiro estar debaixo da lei de Deus, do julgamento de Deus, e eu sei que a natureza de Deus ela é misericórdia, ela é piedade. Eu sei que Deus ele tem interesse na minha vida, eu sei que foi o Senhor quem me fez. Então, sabendo de todas essas coisas, eu fico calmo, eu fico tranquilo, sabendo que se eu preciso fazer algo diferente ou preciso ser melhor, o Senhor ele vai me ajudar. Mas para isso eu preciso me debruçar sobre os meus erros, analisar tudo aquilo que eu tenho feito, se eu tenho feito o melhor que eu posso fazer, se eu tenho sido o melhor que eu posso ser, ou se às vezes eu fico apegado a coisas que, mesmo que dessem certo ou não, elas não iriam mudar nada a minha vida. Então talvez dependa um pouco de nós também, estar além da circunstância, estar além de nós mesmos, estar além dos nossos próprios preconceitos. Então deixa Deus ser Deus, deixa a sabedoria de Deus ensinar o caminho para nós, deixa que Deus ele nos conduza, porque nós não sabemos andar na escuridão e nós dependemos da luz de Deus para poder enxergar o caminho. O caminho que Deus fala sobre o amor e sobre tudo aquilo, ele é um caminho muito estreito.
Então eu não devo amar somente aqueles que eu amo ou gostar daqueles simplesmente, mas a graça de Deus, ela se estende a todas as pessoas. E na ânsia de condenar, de olhar muitas vezes a palavra de Deus e achar que aquela pessoa está perdida ou que ela não merece o amor de Deus, eu acabo distanciando um pouco do Cristo, que veio para amar aqueles que não foram convidados, que andou com aqueles que a sociedade ela desprezava, aqueles que eram marginalizados, os doentes, aqueles que ninguém estariam perto. Mas por quê? Porque ele sabia que na presença dele, tudo aquilo de ruim que existia na vida daquelas pessoas iria deixar de acontecer. E não foi à toa que Deus escolheu pessoas simples para que pudessem trazer esse evangelho a nós e para que pudessem ser testemunhas, para que todo aquele que pudesse ter contato com a palavra de Deus e com as coisas que o Senhor ensina, pudesse perceber que está acessível a todos o evangelho dele. Principalmente as pessoas mais simples, as pessoas que muitas vezes estão com a vida totalmente destruída e desregrada. Talvez você seja aquele que o Senhor encontrou à beira do caminho caído. E a vontade de Deus é justamente essa. Como ele fez com aquela mulher adúltera, que estava prestes a ser apedrejada, caída no chão. Com uma palavra, uma única pergunta, Jesus disse: olha, atira a primeira pedra quem nunca pecou, não tem problema, vamos cumprir a lei. Todos tinham pecado. E na palavra diz que as pessoas mais velhas, elas saíram primeiro, porque as mais velhas tinham mais pecados, tinham mais consciência daquilo que era certo e que era errado. É fácil condenar alguém quando ela comete um erro, mas a nós cabe o amor. Então, que longe de nós fica tudo isso, o prazer ao mal. Principalmente, não existe maior maldade quando a gente começa a notar em ficar fazendo fofoca, ficar falando da vida dos outros, ficar querendo julgar, ou ficar querendo achar que as pessoas poderiam ter feito diferente. Sabe, eu queria ver a vida dessas pessoas se é o sucesso do tamanho que elas acham. Porque assim, todo mundo erra. Em dado momento, todo mundo vai cair, todo mundo vai deslizar. Só que a palavra está aí para nos ensinar, Deus está aí para nos levantar e para nos mostrar que nós podemos ser melhores e que existe uma vida totalmente diferente. E às vezes eu posso estar assim, indo na igreja, posso estar lendo a palavra, posso estar bem. Só que o meu comportamento vai dizer de que lado que eu estou. A forma que eu reajo sobre as coisas que acontecem também vão dizer isso. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E é Deus, é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Interessante. Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Existe em outra tradução também, aquele que acredita estar em pé, cuidado para que não caia. A mesma analogia de que Deus o levantou, porém você deve olhar muito bem o que tem feito, porque a partir do instante que parar de obedecer ou de parar de fazer aquilo que te levantou, você vai cair e não vai levantar mais. E aqui nós podemos entender que sempre vai existir uma tentação. Porém, Deus ele sempre vai dar um escape para essa tentação. Então nós sempre vamos conseguir fugir dela. Talvez Deus queira ver até que ponto nós renunciamos o pecado e tudo aquilo que está errado na nossa vida. Então, por diversas vezes nós vamos passar pelas mesmas situações que no passado nós não conseguíamos sair delas. Mas hoje, pela honra e glória do Senhor, nós podemos não apenas passar por elas, mas rejeitá-las. É como se fosse uma pessoa que ela tivesse algum vício e tivesse habituada a estar usando droga, ou bebendo, ou fazendo alguma coisa essa que ela sabe que domina, que entristece o seu coração, que consome todos os teus recursos. Porém, isso era um remédio que ela tomava de alguma forma quando ela não tinha sabedoria, quando o Senhor não estava na vida dela. Talvez aquilo fizesse sentido para que ela pudesse suportar,
para que ela pudesse viver mais um dia. Mas quando o Senhor veio, Ele levanta, Ele cura, Ele dá entendimento, Ele dá sabedoria. Então nós não precisamos mais desse remédio. Não é à toa que a droga, se a gente vai numa drogaria, numa farmácia, a gente compra uma droga e essa droga ela produz um efeito. E normalmente é para tirar a dor de nós ou para curar algum tipo de coisa. A droga, talvez você esteja ali usando droga mesmo, droga no sentido de droga. Buscando um prazer que não existe, uma loucura que não existe, buscando que a sua mente pare de pensar nas coisas desse mundo e comece a viver numa ilha de imaginação que ela também não existe. Só que hoje você não precisa mais disso. Hoje o Senhor, Ele já está na sua vida. Hoje a causa já não existe mais, sem causa nós não precisamos mais tomar esse remédio. Remédio que o capeta que dava para a nossa vida. Eu acredito que diversas pessoas já caíram nessa cilada, mas devemos chegar ao ponto de questionar se isso ainda é necessário. Não é mais necessário. Então, quando o Senhor Ele vem, Ele dá um escape também e vai colocar nós nessa situação. Então, evita tudo aquilo que você sabe que pode fazer cair. Aquele que está firme, cuidado para que não caia. Para que eu vou ficar produzindo situações que eu sei que não vão edificar a minha vida? Para que eu vou dizer algo que eu posso me arrepender? Por que eu vou num lugar que eu sei que quando eu só ia pelas intenções erradas? Por que eu vou andar com gente que não percebe a minha conversão, que só fica me questionando e criticando e fica me tentando? Então, nesse momento, o mais sábio é a gente fugir disso. Como Jesus sempre dizia, ainda não chegou a minha hora. E talvez nós temos que ter a humildade de que não chegou a hora, que nós não estamos fortes o suficiente para que quando a tentação vier, nós consigamos simplesmente dar a volta e viver a nossa vida e falar, bom, isso daqui já não faz mais parte de mim. Porém, a gente olha e sabe que aquele que nos levantou foi o Senhor, porque antes do Senhor nós sempre caímos e nunca tinha conseguido levantar. E muito pior ainda, quantas vezes por estar no chão, não fomos pisados, esquecidos e abandonados. E é normal, isso vai acontecer com todo mundo. O que a gente não pode é achar que isso é a única coisa, achar que isso é o fim, achar que por causa disso eu não mereço estar vivo, que as coisas daqui para frente não podem dar certo. Conforme nós nos aproximamos de Deus, nós vamos aprendendo a reconhecer que as oportunidades elas sempre estiveram lá. Mas é como se nós não tivéssemos a chave que abria aquela porta. E quando nós temos clareza no pensamento, quando nós podemos sentir a paz do Senhor dentro do nosso coração, quando nós tiramos toda aquela loucura e toda aquela insistência, toda aquela persistência de dentro da nossa alma, nós começamos a olhar que existem coisas sim que valem a pena, que existem coisas sim que podem dar certo, que às vezes é melhor ganhar pouco, mas sempre ganhar do que essa ideia de ganhar muito e não saber o dia de amanhã. É melhor viver em paz que viver sempre com medo, com essa sensação de sempre estar perseguido. É melhor ficar em paz, quieto no seu canto, do que ter que ficar mentindo e inventando histórias o tempo inteiro. Às vezes é melhor a gente passar um pouco de necessidade e deixar Deus provar o nosso coração e esperar o escape de Deus, do que pegar a primeira oportunidade que a gente sabe que não é digna a nós, que nós não fomos feitos para isso. Não existe pior coisa do que pior sentimento do que aquele que a gente se sente sujo. Sujo pelo nosso comportamento, sujo pelos nossos pensamentos, sujo pela forma de viver. E aí nós começamos a criar mentiras, tentando parecer pessoas melhores que nós somos. Quando nós não conseguimos reconhecer a bondade daqueles que o fazem e reconhecer a bondade e a gratidão, fica complicado a gente falar que tem uma vida ou que acredita em Deus. Então a tentação ela vai vir, as quedas elas virão e tudo isso vai fazer parte da nossa vida. Mas aquele que confia passa por tudo isso dando glória a Deus, porque ele sabe que o Senhor não vai abandoná-lo. Porque dentro de nós existe uma nova criatura nascendo e uma chama que ainda queima da esperança do Senhor, onde o nosso altar se tornou o nosso próprio coração. E o lugar que nós oramos no silêncio do nosso quarto se tornou o templo mais sagrado. E através dos louvores,
E através da gratidão e da oração, nós cultivamos a presença do Espírito Santo perto de nós. E assim, sempre levantamos quando nós caímos. E não importa quantas vezes isso aconteça, nós continuaremos seguindo em frente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor possa te dar entendimento e abrir os teus olhos, que o Senhor possa curar a sua alma e que você possa aceitar que talvez tudo saiu do controle, mas não precisa mais ser assim. A partir do momento que nós nos arrependemos, nós damos a oportunidade para que o Senhor trabalhe na nossa vida e conserte tudo aquilo que não está certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.